Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 3 de abril. Ibovespa terminou esta quinta-feira com queda de 0,57%, cedendo um pouco à pressão dos vendedores na região de resistência depois de um longo movimento de alta. Pelo gráfico de 60 minutos, após uma tentativa aqui de fundo na última hora de pregão, o que seria negativo para a abertura já do próximo pregão é ou tenta subir, ou mesmo nem tenta subir, já vem aqui e vem para baixo dessa mínima, que perderia a mínima do pregão de hoje e aumentaria a chance de correção, um primeiro patamar de correção na faixa dos 50 mil pontos. E o ponto positivo a ser monitorado, que ainda pode levar o Ibovespa para fazer mais máxima ascendente, é o rompimento aqui dessa barreira de 51.590. Se olhar no gráfico de 15 minutos, seria que superar esses dois pequenos topos aqui no G15. Então vira aqui para cima, depois se sustenta aqui em cima e ainda faz algo nesse sentido. Então isso seria o sinal mais provável de continuidade do movimento de subida do índice. Mas então é bom ficar atento no comportamento aí do índice. Vamos ver o que ele vai fazer no início do próximo pregão, estando mais esticado para cima, trazendo a perspectiva ainda de correção para os próximos dias. PETR4. Petro também fez uma movimentação para baixo hoje, queda de 1,09%, assim como o Ibov se perder a mínima de hoje ali no G60, depois dessa tentativa de fundo aqui no G60. Se perder, traz uma perspectiva de queda. Próximo nível de suporte imediato ali no gráfico intraday em torno de 14,76 e no gráfico diário, no gráfico diário também seria em torno de 14,76 e abaixo disso em torno de R$ 14,20, próximo suporte da ação. Resistência forte logo ali acima em 15,68. Para pensar em compra de day trade, o ideal é que esse ativo venha aqui para cima em torno de R$ 15,50. Venha para cima desse patamar e aqui pelo G15, num gráfico de 15 minutos, proporcione entrada aí de fundo ascendente, ou 15 ou 10 minutos acima desse patamar. Para mim seria o ideal em Petro. Depois dessa subida, ter uma correção aqui acima dessa região e depois gerar o sinal de entrada para day trade na ponta compradora. Vale 5. Vale 5, ativo que também vai trazendo uma correção muito forte para cima, já apontando para a casa dos 30 pila. Chegou em 29,90 no pregão de hoje, mas o fato de apontar para 30 pila é o teste dessa região em torno de 30,18. Local onde pode entrar uma pressão vendedora um pouco mais forte na ação. Ela segue ainda respeitando ali um gap em torno de 29,76, 29,72 a 29,76, mas segue aqui sem nenhum sinal mais claro de queda. Então, bota até o gráfico de 15 minutos aqui no ativo, um primeiro sinal de queda aqui que seria, ela fez até um pivôzinho de baixo aqui, mas nada tão significativo, que está dentro desse grande movimento de subida. Uma nova perda aqui dessa região seria algo mais importante, principalmente a perda da mínima do pregão de hoje, para trazer alguma sinalização mais clara de queda em cima desse ativo. No mais, para compra, continua aí pensando mais só para day trade, compra de swing trade muito próximo do nível de resistência, não estaria atento a esse tipo de entrada com esse prazo operacional, no máximo day trade na ponta compradora. Cruz 3 terminou o pregão gerando uma formação de fundo, alta de 1,12%, ativo que a gente já tinha até comentado em outra análise. Uma correção aqui, no gráfico semanal ainda está em tendência de baixo de médio prazo, está cedendo a pressão, cedeu a pressão dos vendedores aqui nessa faixa de um antigo fundo, mas por enquanto a queda não vem muito intensa para baixo e gerou essa formação de fundo. Então é um papel que pode trazer uma chance de compra a partir do próximo pregão, arriscando aí a continuidade dessa tendência de alta de curto prazo que ela está nesse momento. Algo assim. Então essa seria uma alternativa de entrada aí a partir do próximo pregão. BRKM5 é uma ação que eu estou de olho em termos de tentar pegar a continuidade de uma nova tendência de alta no papel, ou seja, está fazendo aqui uma correção, dependendo de como acontecer essa correção, ainda não teria um ponto exato de entrada. De forma simples, poderia entrar comprando a superação da máxima do pregão de ontem e trabalhar com stop aqui abaixo da mínima de um candle forte de alta no G60, mas dependendo se ela cai um pouco mais, até seria mais interessante para mim buscar uma entrada mais próxima do nível de suporte, tentando pegar um novo movimento de subida no ativo, que está
apontando para uma nova tendência de alta de curto prazo, tem suporte na faixa de 17,14 a R$17. E nível de resistência, tem um aqui intermediário em torno de 18,25, mas aqui é importante uma na faixa dos 17,71 pelo gráfico semanal. Acima disso, só a gente poderia falar em resistência lá para 19 pila. Outro papel BIF3, Minerva, bom candle de alta de 2,56%. Olhei aqui o valor e já ia falar como se fosse percentual, mas alta de 2,56%, fechamento acima de algumas resistências, ali ainda em cima de um gap, fechou até um pouco acima do gap em termos de mínima, mas fechamento também vejo como importante em 10,43. O fato é que é um sinal positivo, a ação vinha travada, basicamente vai dando sinais de uma nova tendência de alta de curto prazo. Para quem opera estratégia de rompimento, abre a possibilidade, e com a relação risco-ganho um pouco diferenciada, abre a chance de comprar em 10,41 com stop aqui embaixo dessa mínima e tentar pegar pelo menos o tamanho desse stop aqui para cima em termos de objetivo. Essa seria uma alternativa, o próximo nível de resistência na faixa 10,63. A outra é, como ela veio basicamente no único movimento subido no G60, alguma correção que ela venha fazer aqui, seja ainda subindo um pouco mais, mas alguma correção que ela venha fazer no G60, é bom ficar atento para pensar numa compra do papel. É isso que eu vou estar de olho aí no radar em cima de BIF3. Fibra, FIBR3, se fosse pensar um pouco em vendas, tem seus B5, a gente já falou numa análise passada. Também tem fibra, a ação vai aqui num ponto de resistência. Ali o semanal ainda fraco, por enquanto apontando para uma fraqueza para o movimento de subida. Se a ação perde aqui a mínima do pregão de hoje, que ali no G60 seria um pivôzinho de baixa, abre essa possibilidade de uma venda, pensando um pouco mais no curtíssimo prazo, ou swing trade, ou até mesmo, dependendo do desempenho do desenrolar da operação, até mesmo para day trade. Na fibra seria uma das possibilidades de venda aí a partir do próximo pregão. EZTC3, nós encerramos a nossa compra, que tinha um objetivo em 28,56, decidimos pela saída em R$ 28,22, a ação abriu com um gap de alta aqui no G60, abriu aqui em cima, enquanto o fechamento de ontem foi aqui, e não conseguiu se sustentar aqui acima. Em vez de deslanchar esse movimento de subida, ela foi um leve engolfo de baixa, e aí no decorrer do dia fez uma pequena correção no gráfico que é de menor periodicidade olhando 15 minutos, e nessa correção gerou um sinalzinho de baixa, e aí eu decidi pela saída na faixa dos R$ 28,22 nesse papel. Então, uma operação encerrada aí com uma relação risco-ganho superior a 1:2. E também nós encerramos a posição comprada em IP3. A IP Marcas abriu o pegão com gap de alta, gerando até quase 3% na nossa posição comprada, estava comprada em 16,22. A ação vai simplesmente na hora seguinte, já perde a mínima da primeira hora de pregão, mas principalmente fecha abaixo do gap. E como ela fechou abaixo do gap, aí ficou aqui até para baixo de 16,22, ficou aqui o fechamento em 16,20. Isso tudo aconteceu, se eu pegar o gráfico de 10 minutos, aconteceu tudo num único movimento. Aí eu decidi aguardar uma pequena correção desse movimento para avaliar como é que seria essa correção. Como a correção aconteceu de forma fraca e logo em seguida montou um topo, decidi pela saída. E saímos aqui na faixa 16,22, logo quando começou a perder aqui essas mínimas desses candles de forma lateral. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.